Ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas, que tens nome de que vives e estás. Tem nome de quê? Vives e estás. Próximo. Ser vigilante e confirma os restantes que estão para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra depois do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que horas sobre ti virei. 4. Mas também tem em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão vestidas de branco, porquanto são dignas disso. 5. É o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei os seus nomes diante de meu Pai e diante de seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia. Feche seus olhos, vamos orar. Pai Santo, Pai querido, Tua palavra já é abençoada, mas nessa noite queremos, Senhor, uma revelação especial para falar com o Teu povo a respeito daquilo, Senhor, que é a Tua vontade, daquilo que está escrito, da revelação que o Senhor deixaste a nós. Abre a nossa mente, abre o nosso entendimento, fala conosco, toma, Senhor, as mentes nesse lugar, que sejamos cheios do Teu Espírito para entender, Senhor, aquilo que o Senhor quer palestrar conosco nessa noite. Repreendemos todo espírito maligno, toda potestade no ar, caia por terra agora, e o Teu povo seja livre, Senhor, para ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a igreja de Sardes, o texto começa aí no capítulo 3, falando desta igreja, e nós vamos ver algumas características dessa igreja. Uma principal característica, uma principal repreensão de Jesus para essa igreja, e as suas ordenanças, o que Jesus ordenou que a igreja de Sardes ela fizesse para sair do seu estado de morta. Sardes era uma cidade antiga localizada na Ásia Menor, conhecida por sua fortaleza natural. Sardes era uma cidade que ela era situada num monte, num penhasco, e por isso servia de uma fortificação. Muitos tentaram invadir Sardes, mas poucos conseguiram. Alguns até conseguiram, mas era uma fortaleza natural. A geografia da cidade de Sardes ajudava a mantê-la, com a sua opulência, com a sua beleza, com a sua riqueza. Ela tinha essa fortaleza natural e importância comercial e militar. Por que militar? Porque servia de uma fortaleza, uma cidade alta. Você conseguia ver ao longe os inimigos vindo, e de lá você poderia acertar aqueles que estavam lá embaixo com uma facilidade maior, e aqueles que estavam embaixo tinham uma dificuldade maior de penetrar na cidade, porque a própria geografia ajudava, como se fosse uma muralha. As cidades antigas, muitas delas, principalmente Jerusalém, tinham o quê? Muralhas que cercavam para impedir a invasão do inimigo, algum povo estranho que quisesse adentrar. E quando eles queriam conquistar um povo, o que eles faziam? Eles faziam um cerco. Eles cercavam toda a cidade,
e ficavam ali dias, semanas, meses, até que todo o suprimento daquela cidade, todo o arsenal, né, de comida, de bebida, de fonte de cereais, esgotasse, e aí aquela cidade ela ia perecendo, muitos iam se entregando, muitos morriam de fome, de sede. O próprio cerco de Jerusalém foi assim, por Nabucodonosor, muita miséria, muita pobreza, e até canibalismo aconteceu dentro de Israel, por causa do cerco de Nabucodonosor. Então, quando você tem uma cidade alta, que ela é rodeada de muros e montes, isso serve de uma proteção natural contra os inimigos, mas não significa que esta cidade é invencível, até porque Sardes, ela teve, né, ela caiu algumas vezes ao longo dos anos para alguns reis, imperadores, acho que Ciro, né, e outros que a dominaram, mas essa geografia ela ajuda a se manter, né, num patamar de status de uma cidade forte, fortificada, né, e rica. A carta à igreja de Sardes segue um padrão comum às cartas às 7 igrejas de Apocalipse. Uma saudação, se você for ler, sempre vai ter uma saudação inicial, né? Vai ter um elogio, uma crítica, uma instrução e uma promessa. Algumas cartas têm alguma diferença. Essa carta à igreja de Sardes, nós vemos uma saudação, vemos um único elogio, que está no verso de número 4, diz assim: mas você tem aí em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. De tantas pessoas que tinham lá naquela igreja, só algumas não contaminaram as suas vestes. É o único elogio que Jesus faz a esta igreja. Mas Jesus faz uma forte crítica a essa igreja e deixa algumas instruções. Qual é a crítica? Qual é a repreensão que Jesus faz a esta igreja? Vamos ler? Versículo de número 1 mesmo. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, ou seja, 7 significa o quê? Plenitude. Deus tem toda a plenitude do Espírito Santo. Deus tem as 7 estrelas. As 7 estrelas aqui são as autoridades, são os anjos da igreja. Ele tem na sua mão, ou seja, Deus tem toda a autoridade sobre as igrejas. Por isso que nos textos você vai ver Deus dizendo: eu removerei o seu candeeiro, eu tirarei, se você não se arrepender, se arrependa-te, né? Você vê Jesus falando à igreja: se arrependa, por quê? Ele tem autoridade sobre as igrejas, aleluia. A igreja não é de homens, a igreja não é do pastor, a igreja não é do presbitério, a igreja é de Jesus, aleluia. Diga, aleluia, a igreja é de Jesus. Tem muitos homens achando que a igreja é dele. A igreja é de Jesus. O rebanho é de Jesus, aleluia. Nós só somos incumbidos de cuidar desse rebanho do Senhor. Aí ele diz: conheço as tuas obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esta é a repreensão que Jesus está fazendo a esta igreja. Irmãos, isso aqui é muito significativo para os nossos dias, porque quem é a igreja? Nós somos a igreja. Quem é a igreja? As igrejas que estão lá fora. Quem é a igreja? Aqueles que são chamados, aqueles que foram enxertados, aqueles que receberam Jesus. Esses fazem parte da igreja de Jesus. Mas
como nós sabemos que os últimos dias se aproximam, e com isso vem a apostasia da fé, com isso vem o esfriamento. A Bíblia diz que o amor de muitos esfriaria, e nós estamos vendo na igreja muitos homens e mulheres, eu estou falando de uma maneira geral aqui ou em qualquer outro lugar, no Brasil, em todo, no Chile, na Argentina, em todo mundo, estávamos falando na Europa, onde o Evangelho está cada vez mais declinando, e o mundo islâmico está tomando conta da Europa. Cada vez mais nós vemos igrejas que têm fama de estar viva, mas estão mortas. Pessoas que têm fama de estar viva, mas está morta. Porque, irmãos, nós podemos ser religiosos, nós podemos parecer igreja, nós podemos cantar, nós podemos vir à igreja domingo, mas nada disso significa que você está vivo. O que significa estar vivo? O que significa ser uma igreja viva? Uma igreja viva é aquela que anseia pela presença de Deus. Uma igreja viva é uma igreja que ora. Uma igreja viva é uma igreja que comunga. Uma igreja viva é uma igreja que adora. Uma igreja viva é uma igreja que adora em espírito e em verdade. É uma igreja que evangeliza. É uma igreja que faz missões. É uma igreja que adora em espírito e verdade. É uma igreja que se importa com as almas. É uma igreja que se importa com o ID, com a sua missão, a missão que recebeu. Mas muitos têm fama de estarem vivos, mas estão mortos. Religiosidade. Tem lugares, irmãos, que tem hino, tem cântico, tem leitura da Bíblia, mas cheio de pessoas mortas. Poderíamos dizer que uma igreja morta é uma igreja que não tem os frutos, ou fruto do Espírito. Que uma igreja viva, um crente vivo, ele flui nos dons do Espírito. Aleluia. Jesus vai falar, a Bíblia vai dizer, produz, pois, frutos dignos de arrependimento. Nós temos que dar frutos. Você tem que dar fruto. Você tem que enxergar em você. O Espírito Santo tem gerado fruto em mim. Isso é ser uma igreja viva. Mas muitos estão mortos. E o mais difícil é você se perceber. É muito difícil, irmão. É muito difícil você julgar o outro. É muito difícil você olhar para o outro, é muito difícil você apontar os erros, mas um exercício difícil é você fazer um autoexame. Por isso que o apóstolo Paulo diz, examine, pois, o homem. Você tem se examinado, e o maior exame que você pode fazer é através da palavra de Deus. Será que tua vida está condizente com o que a palavra de Deus diz? Aleluia. Irmãos, esta é uma mensagem para a igreja. Esta é uma mensagem para nós. Queria aqui estar, falando de muitas bênçãos, vitórias, mas Deus tem falado que a sua palavra tem que ser pregada. Nós não podemos fugir, não podemos tapar os olhos e achar que as coisas, não, está tudo certo. Não, temos que pregar a palavra de Deus como ela é. Temos que pregar, temos que se examinar. Então essa igreja é uma igreja o quê? Morta. A igreja de Sardes recebe uma das críticas mais severas de Jesus, uma igreja morta. A uma igreja Deus diz assim,
Você tem fama de que é rica, mas você é pobre. Não é isso que Jesus fala? Se eu não me engano, quem lembra aí? É Pérgamo? Jesus está dizendo, você é rico, Éfeso, né? Você tem fama de que é uma igreja rica, mas você é pobre. Outras igrejas têm doutrinas de Balaão, outra igreja tem uma tal profetisa que se acha, né, que com o espírito de Jezabel, mas está ali, a igreja está ali, aos trancos e barrancos está andando, mas a igreja de Sardes, Jesus faz a mais dura repreensão: vocês estão mortos, vocês estão mortos. Embora tivesse uma boa reputação, ou seja, uma boa aparência, o letreiro está bonito, o ar-condicionado está gelando, as cadeiras estão boas, as pessoas estão chegando, está tudo muito bonito, mas não tem vida. Ah, Jesus. Diante de Deus era uma igreja sem espiritualidade. Uma igreja morta, ela não tem o que? Espiritualidade. Ela não é uma igreja espiritual. É uma igreja carnal, que as coisas são naturais. É uma frieza espiritual. Não há dons do Espírito fluindo, não há palavra, não há oração, não há jejum, não há fruto do Espírito. Isso é uma igreja o quê? Uma igreja morta. Mas para esta igreja, Jesus, Ele dá algumas instruções para que ela pudesse reverter a sua o quê? A sua situação, para que ela fosse reavivada, reanimada. Porque, irmãos, ainda tinha aqui alguns fiéis. O texto é bem claro. Mas você tem aí em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes. Ou seja, esta igreja era uma igreja o quê? Mundana. Era uma igreja carnal. Não guardava mais a palavra de Deus. É o tipo de igreja que você entra e não tem nada a ver. É uma igreja que mais se parece com o mundo do que com a igreja de Jesus. Está acostumado, está tudo normal. O mundanismo entrando. Irmãos, lugares onde o púlpito não sai mais palavra, mas no púlpito sai mensagem de autoajuda. No púlpito não tem mais o que? Revelação, não tem mais exortação, mas tem o que? Entretenimento, mensagens que são para entreter o auditório. Isto é o que Jesus está falando. É o tipo de igreja que tem por aí uma igreja contaminada. Não tem problema não, pode se prostituir, pode ter lascívia, pode ter homossexualidade, pode ter fornicação, pode tudo. A porta, né, a igreja da porta larga. É uma igreja o que é contaminada. Mas Jesus diz que tem alguns ali, aleluia, que são crentes fiéis. Aleluia. Deus pode achar crentes fiéis aqui nessa noite. Deus pode contar contigo nessa noite. Aleluia. Irmãos, a gente cantou aqui algo muito forte. É Ele, por Ele, que eu estou gastando a minha vida. Será que isso tem se tornado uma verdade na sua vida? Será que você tem gastado realmente a sua vida? Será que você tem realmente deixado o mundanismo, os banquetes de Satanás? Mas existe alguns poucos fiéis, mesmo que essa igreja esteja morta. Jesus diz lá em João, capítulo 10, que Ele é a ressurreição e a vida, aleluia. Ainda que esteja morto, Ele pode ressuscitar, aleluia. O nosso Deus é poderoso. Ainda que um ou outro
ou não sei quantos vêm estar num estado de morte espiritual, apatia. Deus tem poder para nos dar vida, porque é para isso que Ele veio, para dar vida e vida em abundância. Aleluia. Agora o que Jesus diz para essa igreja? A orientação. O que Jesus diz para essa igreja? Sabendo que tem gente morta, sabendo que o mundanismo, a cultura mundana está entrando, invadindo essa igreja. Jesus diz: ser vigilante. E mesmo que, irmão, você não esteja desta forma, mesmo que você esteja vivo, nós podemos aprender muitas coisas com essa igreja. E a primeira coisa que Jesus diz para essa igreja é: vigie. Ser o quê? Vigilante. Versículo 2: fique vigiando. Irmãos, é tempo de vigiar. A Bíblia é bem clara que o diabo, ele anda ao derredor, buscando a quem possa tragar. Por isso a importância de vigiar. Nós temos que levar a nossa vida com vigilância, que Satanás, ele quer o quê? Nos destruir. Satanás quer destruir a minha e a sua vida. Por isso que Jesus está falando: vigia, tira os ídolos, tira a prostituição, tira o mundanismo, vigia com o que você está vendo na internet, vigia com o que você está vendo nos seriados, vigia com o seu amigo que você está andando, vigia no trabalho, na faculdade, vigia o que você está falando, vigia, é a palavra de Jesus, vigilância. Temos que vigiar, irmãos. Aquele que está em pé, cuide-se para o quê? Não caia. É vigilância, irmãos. O povo de Deus tem que vigiar. Aleluia. Então Deus diz para essa igreja: vigia. Outra ordem que Deus dá para essa igreja: fortaleça os fracos. Diz: fortaleça os fracos. Está lá, verso número 2. Fortaleça o restante que estava para morrer. Ou seja, ou que estava para morrer, ou que está morrendo, ou até o que já morreu. Fortaleça os fracos. Jesus nos ensinou a se preocupar com o próximo. Jesus contou uma parábola. O bom samaritano, se preocupar. Irmãos, se nós devemos se preocupar até com o ímpio, quanto mais com aqueles que estão no arraial de Deus. Quantos irmãos você não tem visto na igreja? Quantos irmãos você não tem mais contato e você não tem cuidado do teu irmão? Quantas vezes você pegou para mandar uma mensagem, para mandar um recado, ou ir até a casa dele, ou falar: pastor, essa pessoa ela está se afundando, vamos lá, ajuda. Nós vamos lá. A Bíblia diz que nós temos que cuidar dos fracos, os fracos na fé. Jesus diz que nós temos que cuidar dos domésticos da fé. O que é isso? É cuidar daqueles que estão mais próximos. Isso aqui foi o que a igreja de Éfeso deixou, o primeiro amor. Ela deixou de amar a eclésia, ela deixou de amar os seus membros, ela deixou de comungar. E quantas vezes nós temos batido aqui na tecla, quantas vezes nós temos falado: irmão, você tem que vir para a igreja, ter comunhão, você tem que se relacionar, você tem que buscar um GCL, um grupo de célula, vocês têm que estar junto, você tem que fazer a sua parte, porque o pastor não faz tudo, o pastor não consegue fazer tudo, irmãos. Nós somos a igreja de Jesus, aleluia. Nós, não sou eu, somos nós, somos o corpo de Jesus. Então cada um de nós temos uma função que é no corpo de Cristo, aleluia. Você tem uma função,
Sai daqui com a preocupação: caraca, eu não estou vendo mais aquele meu irmão, eu não estou vendo fulano, eu não estou vendo, será que meu irmão está, sabe, precisando de alguma coisa? Fortaleça os fracos. E essa ajuda não é só uma ajuda de uma necessidade física, material, mas é uma necessidade de ajuda espiritual também. Às vezes você está vendo a pessoa indo a passos largos para o inferno, a pessoa se afundando, às vezes, no lamaçal do pecado, e você diz: eu não estou nem aí. Não, você tem que ir até a pessoa e falar: acorda, meu irmão, saia desse erro, desperta tu que dormes. Você precisa ajudar de uma forma também espiritual. Não é só a questão, material, a questão do corpo, não. Você precisa ajudar os fracos. Essa é a missão. Jesus nos ensinou. Tudo que Jesus fez, irmão, Ele fez para nos ensinar. E tudo que Ele falou, tudo que Ele mandou fazer, Ele fez primeiro. Amém? Jesus fez, Ele sempre deu exemplo. Precisamos cuidar o quê? Dos fracos, dos doentes na fé, daqueles que estão se perdendo. Hoje mesmo eu cheguei aqui, estava conversando com o irmão, ali na portaria, e o irmão falou: pastor, eles precisam de uma visita sua, eles precisam de uma ajuda, a pessoa tal não está legal. Eu falei: irmão, amém, eu vou lá, me ajuda, porque às vezes a gente não sabe que o irmão está caído, ou o irmão está com um problema. Às vezes as pessoas entram aqui, mas parecem alegres, sorridentes, mas você não sabe. Então nós precisamos acolher os fracos. Terceira coisa que Jesus diz, orientação que Jesus dá para aquela igreja: lembra o que você recebeu e ouviu. Está aí no verso 2 de novo. Porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença de Deus. Lembra depois do que você recebeu e ouviu. Ou seja, o que você recebeu? O que você tem recebido dos pastores, do presbitério, das lideranças? O que você tem recebido do Senhor? O que você tem bebido? Deus está falando: lembra-te. Ou seja, lembra-te o quê? Da palavra que você está recebendo. Traz a sua memória, reflete. Deus vai dizer para Josué: Josué, medita na palavra de dia e de noite, então fará prosperar o teu caminho. O que nós estamos recebendo? Irmãos, cuidado, porque hoje a internet, principalmente o YouTube, tem muita gente falando coisas, muita gente falando besteira, muita gente falando coisas que, sabe, são lixos espirituais. Então cuidado, tenha certeza de quem você está recebendo. O que você está recebendo? É a palavra? É o pão vivo que desceu do céu? Ou é um pão envenenado, onde que você vai receber e aquilo vai te gerar morte? Você tem que saber da onde você está recebendo. Lembra-te o que você recebeu. Como se Jesus estivesse também falando àquela igreja: lembra-te do teu ministério, lembra do que eu coloquei nas suas mãos. Aleluia. Lembra do teu dom, do teu talento, do teu chamado. Eu não te chamei para ficar de braços cruzados, eu te chamei para frutificar, para que dê vida. É para isso que Jesus chamou, é para isso que Ele subiu e distribuiu dons aos homens. Jesus conta a parábola, o quê? Dos talentos. A um Ele deu 1, 2, e a outro Ele deu 5, e Ele espera que eu e você, o quê? Venhamos frutificar, venhamos multiplicar aquilo que Ele tem colocado nas nossas mãos. Deus te deu um chamado, Deus te deu um ministério.
Você não pode parar, você não pode deixar o pecado te mover, você não pode deixar a tristeza, você não pode deixar as amarguras, os problemas desta vida te parar, você precisa prosseguir. E Jesus está falando, lembra o que você recebeu. O que você recebeu é precioso. Aleluia. Cenário Matias, o que você recebeu é muito precioso. Pastor Zé, é muito precioso. Pastor Cláudio, Missionário Leandro, Diego, Viviane, todos os demais. Todos, eu creio que Deus distribuiu a cada um um presente, uma dádiva, um talento, e Ele quer que esse talento se multiplique e dê fruto, aleluia, a 30, a 60, a 100, a 1000 por um. O que você tem recebido? Jesus, coloque em prática aquilo que você tem recebido. Quarta coisa que Jesus fala para esta igreja, não é só receber, porque às vezes a gente vem aqui e recebe uma palavra. Por exemplo, falamos hoje de manhã sobre missões e oração, né? Você recebeu essa palavra? Alguns receberam. O missionário Simone estava aqui ministrando. Mas não é só receber a palavra, é receber e o que? Guardar aquilo. Ou seja, é obedecer, é colocar em prática. Olha o que o texto diz. 3, lembra depois do que você recebeu e ouviu, mas não é só receber e ouvir, ele diz, guarda-o, desguarde-o, aqui está dizendo como, lembra depois do que tem recebido e ouvido, e guarde, retenha, coloque em prática aquilo que você tem recebido. Não adianta você vir aqui e ser ministrado e as pessoas... E os irmãos, obreiros, pastores falam, você tem que orar. Aí chega em casa, você não ora. Não adianta a gente falar, você tem que evangelizar. Aí você não evangeliza. Não adianta falar, você tem que ter paciência. Aí você não tem paciência. Você tem que ser amoroso, longânimo. Você tem que ser temperado. Você tem que ter paz. Não adianta. Você tem que receber a palavra, mas você tem que também colocar em prática. O apóstolo Tiago vai dizer, não sede simplesmente ouvintes, mas praticantes. Aleluia. Porque ouvir, irmãos, muitas igrejas estão ouvindo, como eu falei, muitos lugares estão mortos, às vezes até tem a palavra, mas não estão dando o quê? Ouvidos. E isso é uma clara exortação de Jesus à igreja. Terminando aí o texto, ele vai dizer, quem tem ouvidos, ouça. Claro que quem tem ouvido está ouvindo, mas não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo, quem tem ouvido, deixe aquilo que você está ouvindo entrar e coloque em prática, pratique, para que isso gere frutos. Amém? Então você tem que ouvir e colocar em prática. A quinta coisa, a quinta instrução que Jesus dá para essa igreja também está aí no verso de número 3. Lembra-se, pois, do que você recebeu e ouviu e guarde. E a última coisa que ele diz e arrependa-se. Arrependa-se. Irmãos, nós precisamos nos arrepender. Só há perdão, só há cura, só há derramamento do Espírito Santo onde há arrependimento. Irmãos, Jesus quer se manifestar, o Espírito Santo quer se manifestar. Abre aí e deixa aberto em Atos 13, 19, por favor. Atos 13, 19. Onde há o arrependimento,
onde há um quebrantamento, aí o Espírito do Senhor opera. Aonde há um lugar onde há soberba, vaidade, onde há uma altivez, aí o Espírito Santo, ele se afasta. Nós precisamos reconhecer os nossos erros diante de Deus e nos arrepender. Arrependimento não é só para quem está lá fora, arrependimento é para quem está dentro também. Estávamos comentando, eu estava pregando lá no Complexo do Alemão, sexta-feira, quando Daniel, no capítulo 9, ele entende, ele está lendo a Bíblia, e ele entende pelo profeta Jeremias, que estava chegando o tempo da restauração de Israel. Aí o que ele faz? Ele faz uma oração de quê? Arrependimento, para que Deus viesse restaurar a nação de Israel. Ele diz: Senhor, ele nem estava pecando, ele nem estava transgredindo a lei, porque Daniel, se você for ler, ele era um homem santo, ele era um homem íntegro, ele orava, ele jejuava, ele lia os livros do profeta, mas ele está se colocando no lugar de intercessão e arrependimento. Ele diz: Senhor, nós pecamos, nós e nossos pais nos afastamos de Ti, por isso que sobreveio essa maldição sobre nós, como o Senhor falou da boca do Teu profeta Moisés. Nós nos arrependemos, e Daniel começa a clamar ao Senhor, até que o Senhor vem e traz a revelação daquilo que ia acontecer, os fatos que iam se suceder com a sua nação. Mais na frente você vê o povo voltando do exílio, e ali eles restaurando os muros de Jerusalém, e depois também o templo é restaurado. Por quê? Porque tem gente clamando, tem gente intercedendo, tem gente se arrependendo. Por isso que é importante você olhar para dentro de você, por isso que é importante você: Senhor, o que preciso deixar? Eu preciso me arrepender. Aí quando há arrependimento, quando há confissão de pecado, como Daniel fez, o que eu estava falando sexta-feira, aí Deus traz revelação, Deus traz visão, Deus traz sonhos, Deus começa a mover o sobrenatural, Deus começa a nos tirar dessa vida de cativeiro, Deus começa a mobilizar. Irmão, se você for estudar a história dos avivamentos, todos os avivamentos começaram com oração, com súplica, com confissão de pecado e arrependimento. Se queremos ver o sobrenatural de Deus, se queremos ver as coisas acontecendo, precisamos humilhar diante de Deus e confessar: Senhor, me ajuda, eu preciso fazer mais. Como nós cantamos, eu preciso dar mais ao Senhor. Aleluia. Atos 3:19 vai dizer: e havendo destruído, é 3, irmão, não é 13 não, é 3, Atos 3:19. Vamos ficar de pé, vamos ler esse último texto. Portanto, aqui é um texto de Pedro, quando Pedro, nos dias de Pentecostes, o Espírito Santo desce, e aquelas almas, elas são impactadas pela presença de Deus, e elas mesmo falam: então o que nós vamos fazer? Nós estamos vendo, nós queremos. Aí o que Pedro faz? Portanto, arrependam-se e se convertam, para que sejam cancelados os seus pecados. 20. A fim de que da presença do Senhor venha um tempo de refrigérios. Aleluia. A fim de que venha tempo de refrigério. Nós precisamos nos arrepender para que o refrigério do Senhor venha sobre nós. Sabe o que é refrigério? É a vinda do Senhor, é a manifestação do Senhor Jesus.
Irmãos, Deus pode vir, como nos últimos dias, como Ele vai vir de uma forma definitiva, mas Ele pode vir de uma maneira sobrenatural, com uma manifestação sobrenatural. É quando você fala que Deus vem, é quando Ele se manifesta. Quando você vai ver ali o Pentecoste, o texto vai dizer que Jesus diz: ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. E o Espírito Santo de Deus desceu sobre eles. Ué, mas o Espírito Santo é Deus? Ele não já estava? Sim. Quando o texto diz que o Espírito Santo desceu, é que veio sobre eles um revestimento, veio sobre eles algo maior da parte de Deus. Se Ele veio, é como se Deus estivesse dizendo: Ele quer fazer algo maior, Ele quer fazer coisas maiores, porque Ele vem, Ele desce. E é isso que o texto está dizendo também no verso de número 20: para que venha o que? Refrigério da parte de Deus, para que Ele venha e Ele habite no meio do seu povo e traga tempo de refrigério. Aleluia. Precisamos nos arrepender. Verso de número 5, Apocalipse 3, 5. E ao vencedor será assim vestido de branco. Aleluia. Isso aqui é se você ficar firme. E se você fizer isso tudo aqui que Deus falou, que Jesus falou para a igreja, ao que vencer, ao que for vigilante, ao que ajudar o fraco, ao que lembrar do que recebeu, ao que guardar e obedecer e colocar em prática, ao que se arrepender, a esses sim, ao que vencer, será vestido que? De branco. E de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do Pai que está no céu. Quantos querem andar de branco com o Senhor? A Bíblia diz que nós viremos nas nuvens com Ele. Aleluia. Ele está vindo com milhares de seus santos. Aleluia. E nós viremos com Ele. Aleluia. Que o Espírito Santo fale aos nossos corações. Necessitamos de um encontro maior com Ele a cada dia. Necessitamos de arrependimento. Precisamos clamar: Senhor, aviva a tua obra, como o profeta disse.